Existe um tipo de prisão que não tem grades, não tem tranca, nem carcereiro, e mesmo assim mantém milhões de homens acorrentados por dentro. Se relacionar com a mulher errada. Infelizmente, milhões de homens foram ensinados a aguentar tudo calados. Que é errado e tóxico se posicionar em um relacionamento desgastante, que toleram ou chegaram a tolerar o inaceitável, o inadmissível, e tudo isso em nome de um amor, entre muitas aspas, que só machuca e trai o seu chamado como um homem de valor. Mas deixe-nos te dizer uma verdade incômoda: nenhuma mulher te respeita por você aceitar ser desrespeitado. Nenhuma mulher te admira quando você se anula para manter a relação. E sabe o que é pior? Muitos estão tão anestesiados emocionalmente, castrados mentalmente, que nem conseguem perceber o quanto estão sendo submissos e esmagados por mulheres que não valem nem sequer um troco de pão. Hoje, nós do Arsenal Estoico vamos abrir os seus olhos. Vamos falar de 5 atitudes femininas que um homem estoico, um homem com propósito, nunca, em hipótese alguma, deve tolerar. E se você se reconhecer em uma, 2 ou em todas essas situações, talvez seja a hora de repensar essa falsa companhia que te chama de amor, vida, meu bem, e tomar a decisão mais importante da sua vida, a de deixar uma mulher falastrona para trás e fazer ela se arrepender por não ter agido com dignidade diante da grandeza do homem que você é. Afinal, quando se trata de mulheres, apenas tampe os ouvidos e observe suas atitudes e ações. Se o que ela faz não condiz com o que ela fala, abandone-a e deixe-a sofrer as consequências. Vingança pelo que ela fez não deve partir de você, a vida e Deus irão cobrar dela. Fique em paz. Cavalheiro, antes de começarmos com o ouro puro em forma de conteúdo que é este vídeo, é extremamente importante deixarmos uma coisa bem clara. Este vídeo não é para homens que não possuem propósito na vida. Este conteúdo aqui é uma convocação à liberdade para uma vida próspera e digna, a que você nasceu para merecer. E aqui nós estamos conversando de homem para homem. Então, antes de continuar, se inscreva no canal, porque ninguém nessa plataforma está falando com você da forma como a gente do Arsenal Estoico fala aqui dentro para nossos seguidores. Com verdade, com clareza, com coragem, com propósito. Deixe um comentário logo abaixo, porque a sua experiência pode abrir os olhos de outros homens também. E, principalmente, fique conosco até o final do vídeo. Você vai sair daqui diferente, mais firme, mais lúcido e, com toda certeza, mais preparado para tomar decisões assertivas quando o assunto é se relacionar com uma mulher nesse mundo moderno. Porque o homem que entende seu valor não aceita mais ser tratado com desrespeito. No estoicismo, não existe espaço para sentimentalismo cego. O homem estoico vive com clareza, guiado por princípios, não por impulsos. Ele entende que o ambiente molda seu caráter e o relacionamento é parte vital desse ambiente. Um relacionamento que corrói sua dignidade é um obstáculo à sua virtude. E onde a virtude enfraquece, o homem também desmorona. Senhores, relacionamentos devem ser uma arena de crescimento mútuo, não um campo de guerra emocional. Se a mulher que está ao seu lado enfraquece sua mente, ridiculariza suas ambições ou mina sua confiança, então ela não é parceira, é âncora, e ela merece e deve afundar. Aqui estão os 5 comportamentos que um verdadeiro estoico deve identificar e cortar pela raiz para não se desgastar e se relacionar com uma mulher que é completamente descartável para a sua jornada na vida. Primeiro comportamento: desrespeito público, a morte da autoridade silenciosa. Quando uma mulher ridiculariza você em público, ela não está apenas sendo sincera, ela está te rebaixando diante dos olhos dos outros e, pior, dos seus próprios olhos. O estoico sabe, sua dignidade não é negociável. A mulher que te interrompe com sarcasmo, que corrige sua fala com escárnio, que ri de suas decisões na frente dos outros, está te testando. E toda vez que você aceita calado, você perde não só o respeito dela, mas o seu próprio. Epicteto dizia:
Nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Senhores, a liberdade começa quando você define o que é inaceitável. Respeito é inegociável. Mulher que te ama te fortalece, até quando discorda. O desrespeito público é um veneno que começa com uma gota e termina com a sua morte emocional. O homem estoico não precisa gritar para ser ouvido. Sua presença já fala por si. Mas quando a mulher ao seu lado o interrompe, o ridiculariza ou desfaz de suas palavras diante de outros, ela está tentando apagar justamente isso, sua autoridade natural. E o problema, senhores, é que isso raramente começa grande. Primeiro vem a piadinha, depois a correção na frente da família. Logo vira um hábito, ela aprende que pode te desafiar sem consequência, e o ambiente começa a rir junto, porque você ensinou que é aceitável. Homem que aceita ser desrespeitado em público acaba sendo descartado em privado. E pior, você começa a duvidar da sua própria força, como se fosse frágil demais para reagir. Mas homem estoico não precisa rebater com fúria. Ele apenas deixa claro, com postura, firme e olhar direto. Comigo não. Quando você se posiciona com serenidade, mas com convicção, você envia um recado claro. Não só para ela, mas para todos ao redor. O respeito é o mínimo, não o prêmio. E se ela não consegue te valorizar na frente dos outros, ela também não vai te respeitar quando estiverem sozinhos. Não há honra em manter uma mulher que te envergonha. E não há evolução em um ambiente onde você precisa aceitar humilhações para evitar conflitos. O estoico não teme a solidão, ele teme a submissão ao que é indigno. E se uma mulher te força a engolir o orgulho para manter a paz, ela já declarou guerra contra sua masculinidade. A paz que custa o seu respeito, senhores, não é paz, é rendição. Segundo comportamento, flertes inocentes. A traição disfarçada de jogo. Você está exagerando. É o que ela diz quando joga charme para outro homem na sua frente. Mas o estoico enxerga além da fala. Ele observa a intenção. Isso não é ciúmes. Isso é discernimento. Quando uma mulher precisa do olhar de outros homens para se sentir viva, ela já se desligou de você emocionalmente. Está apenas esperando uma desculpa para racionalizar a traição. O homem estoico não compete por atenção. Ele sabe o próprio valor e não permite ser colocado em uma disputa emocional. Se ela precisa se alimentar da validação alheia, ela está emocionalmente indisponível para uma relação verdadeira. E você, como homem de propósito, não deve aceitar menos do que presença plena e respeito mútuo. Senhores, o homem que se conhece não aceita ser personagem coadjuvante no próprio relacionamento. Quando uma mulher flerta com outros homens e depois disfarça como brincadeira, ela não está rindo com você, está rindo de você. Isso não é leveza, é provocação emocional. Ela está testando os limites do seu silêncio, querendo saber até onde você se sujeita à humilhação em troca de migalhas de afeto. O homem estoico entende que onde há ambiguidade, há desvio de caráter. A mulher que flerta para atrair olhares, mas diz que é você quem está paranoico, está usando a inversão emocional como estratégia, te confundir para depois te enfraquecer. E há algo mais profundo aqui, senhores. Esse comportamento mostra uma necessidade doentia de validação externa. Algo que nenhum homem, por mais presente que seja, vai conseguir suprir. Você não pode competir com o vazio interno de alguém que não sabe o próprio valor, porque ela sempre vai precisar do olhar de fora para se sentir viva. E o homem que aceita isso passa de parceiro a plateia. A mulher que joga charme para outros quer que você reaja com raiva, para dizer que você é ciumento. Se você reage com indiferença, ela diz que você não liga. Ou seja, você sempre perde esse jogo, porque ele foi feito para te desestabilizar. O estoico não joga. Ele observa, identifica e se afasta do que corrói sua paz. Porque quem precisa provocar para se sentir amada não está pronta para amar, está pronta para manipular. Terceiro comportamento: desprezo pelos seus sonhos. A sabotagem mais covarde. Você compartilha uma ideia, um plano de futuro,
e a resposta dela é uma risada sarcástica. Ela diz que está sendo realista, mas está apenas sendo destrutiva. Senhores, essa é uma das armas mais cruéis de uma mulher que não te admira mais. Ela tenta desacreditar aquilo que te move, que te impulsiona. Marcos Aurelius escreveu: a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. Se seus pensamentos estão constantemente sob ataque, sua alma adoece. A mulher que ri do seu sonho está tentando manter você na estagnação, onde ela se sente segura. Mas o homem estoico sabe que foi feito para evoluir. E se alguém tenta impedir esse crescimento, essa pessoa está na contramão do seu destino. Senhores, todo homem nasce com uma semente de grandeza dentro de si. Mas essa semente precisa de solo fértil, um ambiente onde seus sonhos são regados com incentivo, não pisoteados com sarcasmo. Quando a mulher ao seu lado diminui sua visão de futuro, ela não está sendo realista. Está tentando manter você no tamanho que ela pode controlar. E isso diz mais sobre as limitações dela do que sobre os seus planos. A mente estoica entende que nem todos vão enxergar seu destino, mas o mínimo que se espera de quem caminha ao seu lado é respeito pelo seu percurso. Quando ela trata sua ambição como delírio, ela revela um medo profundo, o medo de que você evolua, cresça e perceba que ela não te acompanha mais. Essa mulher não quer um parceiro, quer um projeto pessoal que ela possa moldar, domar e manter sempre abaixo da linha dela. E o perigo disso é que, se você não vigia sua mente, começa a internalizar esse desdém como verdade. Começa a acreditar que realmente sonha alto demais, que é melhor se contentar, se limitar, se calar. Mas o homem estoico sabe que aceitar menos do que ele nasceu para ser é trair sua missão de vida. Se ela não vibra com sua visão de futuro, ela está envenenando seu presente, e quando o apoio vira peso, é sinal de que você precisa caminhar mais leve, mesmo que seja sozinho. Quarto comportamento: ameaças constantes de término, a arma dos fracos. Então termina comigo. Você nunca me fez feliz de verdade. Essas frases são chantagens emocionais, não desabafos. A mulher que joga com a instabilidade está te prendendo em um ciclo de medo e dúvida. O estoico entende que onde existe manipulação, não há amor. E onde há medo de perder o outro, há, todo momento, a prisão, não parceria. Senhores, viver sob ameaça constante é o oposto da liberdade interior. É caminhar sobre cacos, esperando o próximo corte. Não se constrói nada sólido num terreno instável. A mulher que sempre ameaça: "Saí já foi embora faz tempo." Só falta o corpo acompanhar a mente. Você não é refém, você é um homem. E homem que se valoriza não implora permanência, ele oferece presença, mas exige respeito. Senhores, toda vez que uma mulher usa o término como argumento, ela não está tentando resolver, está tentando dominar. A ameaça não vem do desejo de ir embora, mas da certeza de que você tem medo de que ela vá. Ela percebe que seu emocional está preso ao dela e usa isso como alavanca para controlar a dinâmica da relação. É o jogo da insegurança. Quanto mais instável ela se mostra, mais você pisa em ovos. E isso, com o tempo, aniquila sua essência masculina. Você deixa de tomar decisões por convicção e passa a agir apenas para evitar outra crise. O estoico entende que a mulher que ameaça sair o tempo todo já saiu internamente há muito tempo. Ela só permanece fisicamente porque ainda colhe algum benefício. Presença, status, conforto. Mas, emocionalmente, ela já empacotou a admiração e partiu. Homem que vive com medo de perder uma mulher esquece que a pior perda é a de si mesmo. Porque quando você abdica da sua firmeza para manter alguém que só fica se for do jeito dela, você se transforma num prisioneiro sentimental e ela numa carcereira emocional. E o mais irônico, esse tipo de mulher perde o interesse justamente quando percebe que você faria qualquer coisa para ela ficar. O estoico não implora permanência, ele oferece direção. Quem quer caminhar junto vem por escolha, não por chantagem. Quinto comportamento: comparações com outros homens. O veneno que corrói silenciosamente.
Meu ex fazia diferente. O namorado da minha amiga é mais carinhoso. Fulano ganha mais. Senhores, esse tipo de comentário é uma faca disfarçada de opinião. Cada frase dessas destrói sua autoestima em silêncio. Ela não quer que você melhore. Ela quer que você se sinta insuficiente. O homem estoico vive segundo seus próprios parâmetros. Ele sabe que comparação é uma armadilha. E quem se deixa levar por ela acaba escravo de padrões que não são seus. Sêneca escreveu: a maior miséria do homem é querer ser o que não é, por invejar o que o outro é. Não aceite ser julgado por méritos alheios. Não aceite viver tentando preencher uma lista de exigências que muda conforme o humor dela. Você precisa de alguém que te veja, te admire e te deseje por quem você é, não por quem ela gostaria que você fosse. Senhores, nenhuma comparação é inocente quando o objetivo é diminuir. Quando uma mulher joga o nome de outro homem na conversa como referência, ela não está te motivando, está te colocando em posição de inferioridade. Essa comparação não é um pedido de evolução, é uma forma disfarçada de humilhação. O homem estoico não mede seu valor com régua alheia. Ele entende que cada história tem um peso, cada conquista tem um contexto e cada homem carrega batalhas que ninguém vê. Se ela te compara com o ex, com o chefe, com o namorado da amiga, o problema não está em você. Está no fato de que ela ainda vive com o olhar no externo, sem enxergar o que tem ao lado. E não se engane, a repetição dessas comparações, ainda que sutis, vai corroendo algo silencioso dentro de você. A presença começa a encolher. A voz perde firmeza. A visão de futuro perde nitidez. Você começa a se moldar a uma figura que nem existe, tentando agradar um ideal que muda a cada semana. Homem estoico se posiciona. Ele não aceita ser ranqueado, porque ele sabe que quem está com ele deve estar por decisão, não por falta de opções. E se ela vive apontando o outro como melhor, talvez o que ela quer não é você. É uma ideia que só existe na cabeça dela. E você, Senhor, não foi feito para ser cópia de ninguém. Você foi feito para ser exemplo. Conclusão do vídeo. O filtro estoico da realidade. Senhores, vamos fechar essa conversa com a clareza e a força que um verdadeiro homem precisa. Hoje, você foi confrontado com 5 verdades duras. 5 atitudes que, se estão presentes no seu relacionamento, não são pequenos problemas, são rachaduras profundas na estrutura do seu valor como homem. Você entendeu que ser desrespeitado em público não é apenas constrangedor, é destruidor da sua autoridade natural. E que toda vez que você aceita calado, ensina ao mundo que tudo bem te diminuir. Você enxergou que flertar com outros na sua frente não é brincadeira, é desvio de caráter, é provocação emocional disfarçada de leveza. E homem estoico não concorre com ninguém. Ou ele é prioridade, ou não está no jogo. Você sentiu na pele o peso do terceiro ponto. Quando ela zomba dos seus sonhos, não é só ceticismo. É medo de que você evolua e não caiba mais no controle dela. E o homem de propósito não se diminui para caber em espaços que não comportam sua grandeza. Você também percebeu que as ameaças constantes de término não são impulsos, são manipulações calculadas para te manter preso ao medo. E nenhum homem é livre quando vive, com receio de impor limites. E, por fim, você entendeu que a comparação com outros homens não é um pedido de mudança, é um ataque sutil à sua identidade. Homem que se respeita não aceita viver como cópia de ninguém. Ele lidera, ele inspira, ele sabe o próprio valor. Agora, a grande pergunta não é o que ela faz. A grande pergunta é: o que você vai fazer com isso? Vai continuar justificando, aceitando, se calando? Ou vai se posicionar como um homem que entende que o respeito não se implora, se exige com postura e com ação? O estoicismo não ensina a fugir da dor, ensina a usar a dor como alavanca para se tornar alguém mais forte. E se o relacionamento que você vive hoje é o motivo da sua fraqueza, do seu esgotamento, da sua perda de identidade,
Então talvez não seja amor, talvez seja a prisão da qual você ainda não teve coragem de se libertar. Mas coragem não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. Por isso, Senhor, olhe no espelho hoje e pergunte com sinceridade: estou vivendo como um homem de valor? Ou apenas sobrevivendo como um homem tolerado? Se a resposta te incomodar, perfeito. É o desconforto que prepara o salto. Chegou a hora de virar a chave, de romper com tudo que te sabota, de sair da posição de espera, da passividade, da submissão emocional, entrar no seu verdadeiro papel, líder da sua própria vida. Assuma isso, não por raiva, não por orgulho ferido, mas por consciência de quem você realmente é e de onde ainda pode chegar. Agora faz o que precisa ser feito. Primeiro, inscreva-se no canal, porque aqui a verdade é dita sem filtro, com base na razão, na experiência e no valor que todo homem precisa resgatar. Segundo, comenta aqui embaixo. Escreve o que você viveu, o que sentiu, o que você percebeu depois de ouvir tudo isso. Porque quando um homem fala, outros acordam. E terceiro, fica no vídeo que já está aparecendo aqui, do lado, porque ele é a continuação dessa conversa. E eu te garanto, vai te fortalecer ainda mais. Não perca esse impulso, porque o tempo de aceitar o mínimo já acabou. A partir de agora, ou você se transforma, ou se entrega. A escolha é sua, mas que ela seja feita com honra, com lucidez e com coragem. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com o Criador dos céus e da terra.